A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, domingo, 19 de setembro de 2021, vamos estudar as nossas lições bíblicas dominicais. Nesse trimestre, estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E chegamos hoje à lição de número 12, que fala sobre o reinado de Josias. E o texto bíblico da nossa lição está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículos 3 a 8, que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mensulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Vamos fazer uma oração e iniciar a nossa meditação nessa palavra, nesse estudo da Bíblia Sagrada que está nesse segundo livro de Reis, no capítulo 22, acerca do reinado de Josias. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos da Tua graça, Senhor. Orienta-nos pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, para que o estudo dessa lição venha acrescentar algo à nossa vida espiritual, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O rei Josias foi o 16º rei de Judá. Nós estamos vendo, nesses estudos que estamos fazendo nesse trimestre, que o reino de Israel, cujo rei primeiro foi Saul e depois Davi, com a morte de Salomão, o terceiro rei de Israel, o seu filho Roboão começou a reinar e o reino foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte, composto de 10 tribos de Israel, passou-se também a chamar o próprio nome de Israel. E o reino do sul, Judá, cujo rei Josias, que vamos estudar hoje, foi o 16º rei. Judá ficou com duas tribos, Benjamim e a própria tribo de Judá. Tribo que tem a sua importância na vida espiritual de Israel, porque
Jesus vai vir ao mundo desta tribo, da tribo de Judá. Jesus também era conhecido como filho de Davi. Mas voltando a Josias, Josias foi filho do rei Amon. O rei Amon teve um reinado curto de 2 anos, veio a ser morto. E foi neto de Manassés, um dos piores reis de Israel, um dos mais cruéis e idólatras. Chegou a sacrificar crianças para Moloque, embora no final da sua vida tenha se convertido ao Senhor. E o rei Josias, ele começou a reinar quando ele tinha 8 anos de idade, evidentemente debaixo de uma regência. E depois de 39 anos, ele morreu em Meguido, uma colina em Israel, muito famosa porque no livro de Apocalipse vai nos trazer a revelação que nesta colina é que se vai haver uma grande batalha do anticristo contra Israel, e onde Jesus trará vitória ao povo de Deus. Mas nessa colina de Meguido, Josias enfrentou o faraó egípcio Neco II. E Neco estava indo para o norte tentar conquistar os reinos que lá dominavam. E Josias tentou parar essa passagem de Neco ali pelas terras de Israel, mas infelizmente não conseguiu e veio a morrer. Quando estava reinando, Josias ele observou o templo de Jerusalém, o templo levantado por Salomão, e ele percebeu que o templo estava bastante deteriorado. O povo de Judá nessa época já tinha se esquecido completamente de Deus, vivia na idolatria. O reino do norte já tinha sido levado cativo para a Babilônia. E os israelitas que ficaram ali na terra eram dados à idolatria. E o próprio povo de Judá também já estava muito misturado, porque vinha de uma sequência de reis como Amon, pai de Josias, e Manassés, principalmente Manassés, avô de Josias, reis que eram idólatras. E isso se estendeu a todo o povo de Judá. Olhando aquele templo semi-abandonado,
Josias chamou um dos seus auxiliares, um escrivão, falou para ele, olha, vai lá no templo, fala com o sumo sacerdote, pede para ele me enviar o dinheiro que tem lá. O povo cultuava lá também, dava ofertas, tinha os seus tesoureiros. E o seu auxiliar fez assim, foi lá, conversou com o sumo sacerdote e o sumo sacerdote entregou tudo que eles tinham guardado durante os anos. E Josias resolveu com aquele dinheiro reformar o Templo de Jerusalém. Quando estavam reformando o templo, e você sabe como é uma reforma. Se você já fez uma reforma em casa, você sabe, tira um móvel de um lugar, põe para outro, abre um armário que não era mexido há muito tempo. E foi assim no templo. Quando o sumo sacerdote estava lá mexendo, ajeitando as coisas para as reformas que estavam acontecendo, ele achou o livro da lei. O livro da lei foi os livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eram os livros que eles tinham naquele tempo para leitura. E que nós já percebemos como a coisa estava mal lá, naqueles tempos, que até mesmo no templo do Senhor, até mesmo o sumo sacerdote, já tinha se esquecido de ler as Escrituras do Senhor, de colocar o livro de Deus como parte do rito do culto a Deus. Eles estavam só fazendo os sacrifícios, coisa pouca, e o livro estava esquecido. O escrivão leu aquele livro, levou o livro à presença do rei. O livro naquele tempo eram papiros, né? Não é uma coisa como nós temos hoje, uma Bíblia Sagrada, de simples manuseio. Era uma coisa mais volumosa. E o escrivão fez aquela leitura para o rei Josias. Quando Josias toma conhecimento das leis de Deus, ele tem uma verdadeira conversão. Ele percebe como eles estavam vivendo em trevas. E agora, mais do que uma reforma no templo, ele vai fazer uma reforma espiritual em todo o povo de Judá. E até mesmo nas antigas terras de Israel, ele manda que se arranquem todos os postes ídolos, todos os lugares que serviam de culto aos deuses estranhos, chamou o povo, fez a leitura do livro de Moisés, mostrando como só o Senhor é Deus,
e como Deus abominava os ídolos, as estátuas, ao culto a esses deuses estrangeiros, e como Deus queria fazer de Israel uma única nação que fosse abençoada e comandada por ele. E assim ele foi feito, fez aquela limpeza total em Israel. Porém, só um parênteses aqui, embora a limpeza tenha sido feita, nós veremos que o povo de Deus não se converteu como Josias. Depois da morte do rei Josias, por Neco do Egito, o povo volta novamente à adoração de vários deuses, e por isso, depois de mais 4 reinados, o povo vai ser levado cativo também para a Babilônia, mas isso veremos em lição próxima. Além da limpeza dos antigos ídolos, ele mandou matar esses sacerdotes estrangeiros que faziam os cultos a esses deuses. E restaurou a Páscoa. A Páscoa, festa mais importante do povo judeu, que comemora a saída do povo de Deus do Egito, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho afoga o exército egípcio. Deus dá a lei a Moisés no Monte Sinai e manda Moisés instituir a celebração da Páscoa lá, quando ainda eles estavam escravizados, e Deus mandou a última praga, a 10ª praga, que iria matar os primogênitos dos egípcios. Deus mandou eles, o povo israelita, se recolher em casa, pegar um cordeiro, fazer uma refeição com aquele cordeiro, e com o sangue do cordeiro ungir as portas para que, quando o anjo da morte passasse ali pelas terras do Egito, não ferisse as crianças de Israel. E assim aconteceu. Quando eles saem libertos da escravidão, Deus fala assim: olha, agora vocês façam isso todos os anos. Celebrem a Páscoa. A Páscoa, a palavra em hebraico é Pesach, que quer dizer saída, libertação. Vocês celebrem anualmente. Façam isso como um memorial, para que os filhos de vocês, os que nascerem depois, que não passaram por essa experiência lá no Egito, saibam que o Deus de Israel livrou o seu povo da escravidão. Só que eles não fizeram, depois dos tempos, quando veio a idolatria, eles esqueceram dessa celebração. E agora Josias faz uma das maiores celebrações da Páscoa conhecida na história de Israel. E é uma festa muito grande. Depois
Mais tarde, Josias veio a morrer lá nas mãos de Neco. Mas, como temos falado, essas passagens não são apenas passagens históricas. Elas estão na Bíblia Sagrada, então é diferente. Elas têm uma mensagem teológica para nós. É Deus falando com o seu povo através dos tempos. E o que nós aprendemos aqui com esta história de Josias, espiritualmente, são algumas lições. A primeira delas é acerca da descendência. Embora a descendência de Josias fosse uma descendência, vamos chamar assim, perigosa, porque Josias não teve uma boa criação, seu pai era idólatra, seu avô era terrivelmente idólatra. Josias teve um verdadeiro encontro com Deus. Isso significa que a nossa descendência não é impedimento para nós adorarmos a Deus. Uma hora ele olhou lá para o templo de Jerusalém e teve sede de Deus. O homem olha para o céu e pede uma resposta de Deus, um significado para a sua vida. No livro de Atos, tem também algumas histórias interessantes. Um eunuco etíope lia o livro do profeta Isaías em viagem e não entendia o que estava sendo lido. E o Espírito Santo fez com que Felipe, servo de Deus, explicasse ao etíope o caminho da salvação. Também tem no livro de Atos a história de Cornélio, um centurião romano, comandante de tropas, que queria conhecer a Deus. E Pedro manda, ou melhor dizendo, Deus manda Pedro ir à casa de Cornélio levar a palavra de Deus, onde ali Cornélio e a sua família se convertem ao Senhor. Aqui, Safã, o escrivão do rei Josias, é o instrumento que Deus usa para levar a palavra para Josias. E após a leitura da palavra, há um verdadeiro avivamento no coração do rei. A palavra de Deus faz isso. Eu já falei para os irmãos nesta leitura que a palavra de Deus estava esquecida lá no templo. Eu não sei se a palavra de Deus está esquecida na sua vida. É importante, por isso é tão importante nós estudarmos essas lições bíblicas dominicais, porque pelo menos uma vez por semana você tem um contato com as Sagradas Escrituras, você lê um trecho. Eu recomendo que você leia mais. Por exemplo, essa história de Josias, nós só lemos aqui, por causa do nosso tempo, nós só lemos 5 versículos, mas você pode ler todo
o capítulo 22 e 23 de 1 Reis, que conta a história completa de Josias. Não só ler, mas meditar, ver o que Deus fala com você ali, nesta porção da Escritura. Hoje nós temos os recursos como a internet, você pode pesquisar e ter mais conhecimentos das coisas de Deus. Que essa leitura ela é fundamental para sedimentar a nossa fé e nos alimentar. Não faça isso só com você, chame a sua família. Se você tem filhos, leia a palavra de Deus com ele, uma porção. Por exemplo, abre o Evangelho de Mateus. Se propõe no seu coração ler um evangelho com a sua família. Não uma leitura apenas dinâmica, mas uma leitura de meditação. Leia um trecho, medite, pesquise, pergunte, faça a sua família participar. Isso vai mudando muito. As Escrituras ela tem este poder transformador. Vai enriquecendo a sua vida espiritual, trazendo sabedoria, não uma sabedoria do mundo, mas uma sabedoria de Deus. Com essa leitura, Josias não ficou só na reforma do templo, ele ficou na limpeza daqueles ídolos. Nós precisamos sempre estar limpando a nossa vida espiritual. Certa feita, também por ocasião da Páscoa, os discípulos foram ter com Jesus, e Jesus pegou uma bacia de água e lavou o pé dos discípulos. Pedro não queria, achou que era uma coisa muito humilhante que Jesus estava fazendo, e falou, não, a mim não lava o meu pé não faça isso. Jesus falou, olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, então me dá um banho logo, já se é assim. Mas o que Jesus estava falando era uma lição espiritual. Quando o crente anda neste mundo, nós andamos neste mundo, nós chegamos com os nossos pés sujos na presença de Deus. Ou seja, tem algum pecado, tem alguma coisa que precisa ser tirada, limpada. Não precisamos novamente aceitar Jesus como Salvador, nem nos batizar novamente, não é isso. É o que Jesus falou, você não precisa tomar banho, Pedro. Precisa só limpar os pés. E eu vou limpar os teus pés. Não é você que limpa, sou eu que limpo pela minha palavra. É assim que a leitura bíblica faz, ela limpa nossos pés, limpa daquelas sujeiras que nós temos semanalmente cometendo e que precisam ser tiradas do nosso coração através da oração, do pedido de perdão dos nossos pecados. Essa limpeza contínua, a limpeza tem que ser contínua, ela não pode parar. E por último, Josias celebrou a Páscoa, é essa celebração que nós fazemos através da ceia do Senhor. Como o povo de Israel celebrava a Páscoa uma vez por ano, relembrando a libertação da escravidão do Egito, nós, os servos de Deus, celebramos a Páscoa de forma diferente. Nossa Páscoa é o Senhor. Então, é nosso costume, uma vez por mês, celebrarmos a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É lembrar o que Jesus fez por nós. Ele mesmo falou, vai fazer isso em memória de mim. Não lembra essas palavras
as palavras que Deus falou ao povo de Israel. Olha, celebrem essa Páscoa para trazer os seus filhos em memória que eu fiz com vocês lá na escravidão do Egito. Então, todas as vezes que participamos e celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós lembramos que se estamos ali é porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Esse continuar da vida cristã é que nos sustenta. A história de Josias é uma história bonita, ela nos traz uma vida que teve realmente um encontro com o Senhor. Você teve um encontro realmente com o Senhor, então você percorre esse caminho. Não importa a sua descendência espiritual, se vem de uma família católica romana, espírita, que é tão comum no nosso país. Se você teve um verdadeiro encontro com Deus, Ele te libertou de todas essas coisas. E agora a leitura da palavra, a purificação contínua e a celebração ao Senhor te fortalece até aquele dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Que Deus possa estar te abençoando. Que você possa fazer como Josias e levar a sério as coisas de Deus. E você vai ter uma vida muito abençoada. Josias passou o seu reinado sem ver o seu povo ser levado a cativeiro. Foi a bênção que Deus deu para ele. No tempo em que Josias reinou, Deus não pesou a mão sobre Israel. No tempo que você viver, orando, lendo a palavra, pedindo perdão dos pecados, celebrando a Santa Ceia, em comunhão com a igreja, Deus vai te abençoar e não vai pesar a mão de jeito nenhum. É promessa de Deus, que Deus te abençoe. Vamos orar para nós encerrarmos esta meditação. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esse momento em que, na meditação da Tua Palavra, nós vemos este exemplo tremendo do rei Josias, que, embora tenha vindo de uma família idólatra, teve um verdadeiro encontro contigo, Senhor. E, através da sua vida, o povo de Israel foi abençoado, Senhor. Que através da nossa vida, Senhor, a nossa família seja abençoada, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.